Sabe os irmãos que abraçam Jesus? Amém. Irmãos, normalmente eu falo muito. Verdade, Jesus. Mas eu vou tentar não demorar muito nas minhas palavras, não. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 42, versículo 5. Jeremias capítulo 42, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra nos últimos dias e eu não lembro se foi no sábado, eu acho que foi no sábado que eu tive a oportunidade de ministrar e Deus tinha falado comigo e conosco aqui a respeito de Ana e de crer e de voto, né? E Deus trouxe essa palavra ao meu coração que pareceu para mim ser o outro lado da história de Ana, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas quando a gente começa a ler o livro de Jeremias, a gente vê uma série de profecias e de vezes em que Deus diz algo para Jeremias. É normal a gente ver nos livros dos profetas, né, a expressão: veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, dando sinal de que Deus estava falando algo para o profeta transmitir para o povo de Israel naquela época. E Jeremias, ele foi chamado muito jovem, né? Inclusive, quando Deus chama ele, ele ainda fala assim: mas eu sou uma criança ainda, eu não sei falar, e começa a dar uma série de desculpas para talvez não atender o chamado de Deus. Só que a resposta de Deus para Jeremias, quando Deus o chama, na verdade ela diz que o chamado dele começou muito antes daquele dia em que Deus chega para ele dizer: Jeremias, eu estou te chamando como um profeta. Porque quando Jeremias ele começa a dizer: não, Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei falar, a resposta de Deus para Jeremias é: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. E mais, eu não só te conhecia, Jeremias, eu já tinha dado você como um profeta para as nações. Então, antes que você se formasse no ventre, eu já tinha projetado que você seria um profeta e eu já tinha determinado que você seria um profeta para as nações. Então, talvez em outras palavras, se a gente fosse pensar nos dias de hoje, né, de um jeito mais informal, o que Deus estava dizendo para Jeremias era mais ou menos: para de arrumar desculpa, porque eu chamei foi você mesmo. Para de arrumar, eu não, aquilo não, assim não dá. Para com esse negócio, foi você que eu chamei. Então Deus chama Jeremias. Só que, assim como vários outros profetas daquela época, Deus não chama Jeremias. E se a gente fosse fazer um paralelo com os dias de hoje, né? Deus não chama Jeremias para dizer que Deus tem uma chave de uma casa preparada para você. Deus não chamou Jeremias para dizer: ei, a chave do carro está vindo. Eu via você numa mansão. Deus não chamou Jeremias para dizer isso. Deus chamou Jeremias para dizer: se arrepende, porque senão vai vir destruição sobre essa cidade.
volta a adorar a Deus, porque senão vai haver destruição sobre essa cidade. Era uma palavra dura de se pregar. Talvez assim como algumas palavras hoje parecem ser duras de a gente pregar nos dias de hoje. Só que continua sendo a palavra de Deus. E por muito tempo Jeremias ele foi pregando e anunciando. E algo que a gente também observa quando a gente olha, né, a interação de Deus com os profetas naquela época é que muitas vezes era uma interação muito literal. Muitas vezes Deus fazia com que os profetas sentissem ou entendessem de uma forma prática como é que Deus estava se sentindo vendo a ação do povo de Israel. Então, por várias vezes, a ordem de Deus era: olha, vai e faz tal ação. Mas por que, Senhor? Porque é assim que eu vejo, que eu tenho visto a ação do povo. Olha, faz outra ação. Mas por que isso, Senhor? É porque é assim que eu tenho visto o comportamento desse povo. Então eram muitas ações práticas e que às vezes podia doer no próprio profeta. Mas ainda assim Jeremias ele vai anunciando aquilo que ele recebeu de Deus. E eu já disse aqui outras vezes que quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama para ser o carteiro. E o carteiro, ele só entrega a correspondência. Ele não define o que está escrito. Ele não é o emissor, ele não é o remetente. Ele nem sabe o que está lá dentro às vezes. Talvez pelo envelope ele pode saber se é cobrança, se é uma carta de alguém. Pelo envelope, talvez pela experiência ele pode saber, mas ele não sabe o conteúdo, talvez. Ele não sabe por que aquela correspondência foi enviada, mas o papel dele é entregar. E quando Deus nos chama, tem coisas que Ele nos pede, que Ele nos direciona, tem palavras que Ele coloca na minha e na sua boca que a gente não entende o porquê. A gente não sabe o efeito que isso vai causar, mas o nosso papel é anunciar. Aleluia. Recentemente, o nosso pastor pregou aqui a respeito de ser um atalaia. E o papel do atalaia é anunciar. Não importa se alguém vai dar ouvido, o papel é anunciar. E talvez o mais difícil é que por muito tempo, enquanto Jeremias ia anunciando, aquilo que Deus mandava ele dizer não acontecia. Porque ele ficava dizendo: olha, se conserta, volta para o Senhor, porque senão vai vir destruição sobre essa cidade. O povo vai ser levado cativo. E talvez todo mundo ali olhava para ele e dizia: esse cara está doido. Esse homem é doido. Não é possível que essa cidade vai ser destruída, que alguém vai vencer o nosso exército. Só que assim como Jeremias, Deus também fez com Noé lá atrás. Numa época onde não tinha chovido, numa época onde não existia faculdade, não existia treinamento, não existia internet para ir lá no YouTube assistir um vídeo e descobrir como é que faz alguma coisa. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, você vai construir um barco. E a parte 2 da missão, Noé, além de construir o barco, você vai anunciar para o povo se arrepender, porque vem um dilúvio. Apesar de a história dizer que entrou naquele barco, naquela arca, Noé e a sua família e os animais, a intenção de Deus em mandar Noé anunciar era para que todos entrassem talvez naquele barco. Só que nem sempre, porque a gente está anunciando, e a gente pode estar anunciando a verdade, às vezes até com evidência, com prova, com testemunho, às vezes não vão dar ouvido. Mas o nosso papel é anunciar. Glória a Deus, aleluia. O nosso papel é anunciar. E Jeremias ele foi anunciando. Olha, se conserta. Se a gente fosse falar, né, com a nossa linguagem, toma juízo, se apruma, porque senão vai vir a correção de Deus.
E foi entrando por um ouvido e saindo pelo outro. As pessoas ouviam, mas não davam ouvidos. As pessoas até entendiam o que Deus estava falando, mas não voltavam os seus corações para Deus. Só que teve um dia que se cumpriu aquilo que Jeremias estava anunciando. Houve um dia em que Jerusalém foi tomada. Houve um dia em que Nabucodonosor, com seus exércitos, veio e tomou Jerusalém e destruiu aquela cidade. E levou a muitos cativos. Só que a grande questão é que ele não levou todos os cativos, ele levou parte da população que estava ali. E eu estava lendo o texto e eu achei... Eu não vou falar que é engraçado, porque se fosse com a gente não seria a postura que a gente deveria adotar. Mas o texto vai dizer que o exército fugiu da cidade no meio da noite. Talvez prevendo que não conseguiria defender a cidade, talvez imaginando que iria perder o exército, os soldados, os preparados, os revestidos, os que tinham armadura, os que sabiam manejar a espada. Fugiu por um caminho durante a noite e deixou lá toda a cidade. E talvez deixou toda aquela cidade desprotegida, embora fosse um cumprimento da palavra do Senhor. Embora o profeta tivesse profetizado e anunciado que aquela cidade seria tomada se o povo não se consertasse. Mas o que será que acontece? E qual será que é o impacto de eu e você, às vezes, deixar o nosso posto? Porque se é a mão do Senhor, se é o agir do Senhor, aí não tem o que a gente fazer. Mas se a gente parar para pensar nessa situação, num outro momento, qual seria o impacto? Ainda que Deus estivesse com o povo, qual seria o resultado se aquele exército tivesse saído correndo da mesma forma? E qual é o impacto na minha e na sua vida se eu e você sair correndo? E aquela cidade foi tomada. Muitos foram levados cativos, a cidade destruída. Só que uma parte daquele povo, e até uma parte do exército que tinha fugido, voltou e veio até Jeremias. E normalmente a gente via o contrário, a gente via o profeta indo até o povo anunciar. Dessa vez foi o povo que veio até Jeremias. E aí eles dizem assim: Jeremias, a gente precisa te pedir uma coisa, Jeremias. A gente precisa que você ore e interceda por nós, que você vai falar com Deus. E algo que a gente precisa, talvez, reforçar, é que naquela época existiam pessoas que eram representantes de Deus e que talvez eram os mediadores, os intermediadores, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Só que com a vinda de Jesus, ele passou a ser o nosso único intermediador. Então, é bem verdade que a gente precisa e a gente pode comunicar as nossas necessidades aos santos. É a palavra que nos ensina isso. É bem verdade que a gente pode compartilhar as nossas dores e as nossas aflições com a igreja do Senhor. É bem verdade que a gente pode buscar a ajuda de pessoas de oração nos nossos problemas. Só que não adianta a gente buscar a ajuda das outras pessoas e a gente não fazer a nossa parte. Não adianta eu pedir oração para todo mundo e eu não dobrar os meus joelhos. Não adianta eu pedir para que todo mundo clame por mim, mas eu não levanto a minha voz para clamar. E era isso que esse povo estava fazendo. Fala: olha, Jeremias, você que tem mais intimidade com Deus aí, ora a Deus por nós. E eles disseram assim para Jeremias: olha, o que Deus disser, e você é testemunha, tá, Jeremias? Nós vamos obedecer. Que foi o versículo que nós lemos aqui. Você vai estar de testemunha, o Senhor está de testemunha de nós e você nos ouvindo, que a gente vai obedecer.
E versículo 6, seja ela a vontade, a palavra do Senhor, seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então o povo sabia que a vontade de Deus era o melhor. O povo sabia que se fosse buscar Deus, Deus ia dar uma resposta. E falou: Jeremias, vai buscar uma resposta para a gente. E o que você disser que Deus disse, a gente vai obedecer, porque a gente sabe que a vontade de Deus é o melhor para nós. E aí Jeremias foi. E aí a palavra vai dizer que um tempo depois Jeremias volta com a resposta. Só que quando Jeremias volta com a resposta, primeiro ele diz o que o Senhor disse. Falou assim: olha, o que Deus disse para vocês foi: se vocês ficarem aqui na cidade, aonde vocês estão agora, Deus vai fazer com que vocês prosperem, com que vocês cresçam, com que a cidade seja reedificada. Ele vai abençoar tudo aquilo que vocês fizerem aqui. Só que se vocês, pensando que a cidade está toda destruída, que está tudo dando errado, e que talvez venha uma nova leva de soldados e vai matar todo mundo, vai fazer uma destruição ainda maior aqui na cidade, ou com medo de ficar com fome, for para o Egito, pensando que está fugindo da espada, essa espada vai atrás de vocês e vai buscar vocês lá. Só que o engraçado é que eles não falaram para Jeremias o que era para Jeremias perguntar para Deus. Eles só falaram: Jeremias, pergunta para Deus a palavra dele para a gente. Só que quando veio a resposta, a palavra de Deus trouxe o que era para fazer e trouxe o que é que eles estavam pensando quando pediram para Jeremias ir buscar a resposta. Porque ninguém falou de ir para o Egito. Mas quando Jeremias volta com a resposta, ele diz: se vocês estão pensando em ir para o Egito, se vocês estão pensando em sair daqui, porque aqui aos olhos está tudo destruído, vai tudo mal, é aqui que Deus quer abençoar você. E às vezes aquilo que você está temendo que chegue, que venha até você, vai quando você for para outro lugar, porque o lugar que Deus quer abençoar você é aqui. E aí, o que nos ensina isso também é que nem sempre a resposta de Deus é aquilo que a gente espera, ou que a gente quer. Assim como num relacionamento de pais e filhos, nem sempre a gente diz sim para os nossos filhos. Talvez na maioria das vezes a gente vai dizer não. E muitas vezes a gente diz não exatamente para ensinar coisas para os nossos filhos, a gente diz não para educar, a gente diz não porque a gente ama, a gente diz porque não é a hora, a gente diz não por N motivos, mas na maioria das vezes a gente vai dizer não. Mas com certeza, a expectativa deles quando pedem é que a resposta seja sim. E conosco não é diferente. Talvez a nossa expectativa, quando a gente vai pedir algo para Deus, todas as vezes é que Deus diga: sim, meu filho, sim, minha filha, claro, com certeza. Estava só esperando você me pedir. Talvez a nossa expectativa seja até que Deus mande e fala: olha, eu sondei os seus pensamentos, o seu coração, percebi que você ia me pedir, está aqui a sua vitória. Às vezes essa é a nossa expectativa, talvez. Que sem a gente pedir, a resposta já vem. Só que às vezes a gente vai pedir e a resposta vai ser não. Ou às vezes a resposta até é afirmativa. Só que não era o que a gente queria ouvir. Só que a pergunta é: independente da resposta, a gente vai obedecer ou a gente vai fugir? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Quando nós estamos, irmãos, em obediência, até o cenário mais crítico, a situação mais precária que a gente possa contemplar com os nossos olhos,
é transformada por causa da bênção de Deus e por causa da nossa obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele obedece, parcialmente, porque ele sai. Só que Deus falou: sai do meio da parentela. E ele leva logo ele. E quando eles se separam porque começa a haver uma briga entre os pastores, porque o rebanho foi crescendo, e eles começam a se desentender, os pastores. E eles acabam tomando a decisão de se separar. E desde o momento em que eles saem e ele leva Ló consigo, Deus não fala mais com Abraão. Depois que eles se separam e que Ló vai embora, Deus chama Abraão e faz de novo, reforça de novo a promessa. A última vez que eu falei sobre isso aqui, isso marcou o início de um ciclo na minha vida, irmãos. Às vezes o Anselmo fala muito que a gente apanha 2 vezes quando a gente vai pregar, né? Que a gente tem que estudar a palavra e depois a gente tem que ministrar. Mas a última vez que eu falei sobre Ló aqui na igreja, isso marcou o início de um ciclo. E eu também estou pregando para mim. Só que Ló vai embora. Só que detalhe. Deus fala, quando Ló vai embora, Deus fala para Abraão: olha por toda a extensão dessa terra, que eu vou te dar toda essa terra. Só que, momentos antes, a conversa de Ló com Abraão era: Abraão diz, olha, para onde você for, eu vou para o outro lado. Talvez, se não tivesse ido Ló junto com Abraão, talvez a extensão da terra seria ainda maior. Porque não teria que ir um para um lado e outro para o outro. Talvez seria maior. E aí a pergunta para você é: quem é o Ló que você precisa deixar para trás? Quem é o Ló que precisa sair da sua vida? Quem é o Ló que está atrapalhando você e está impedindo você de receber aquilo que Deus já prometeu para você? E não necessariamente é alguém. Pode ser uma situação, pode ser um hábito, pode ser um comportamento, pode ser um pecado. Quem é o Ló que precisa sair da minha e da sua vida? Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos em obediência, o cenário mais caótico é transformado por causa da nossa obediência pelo agir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que quando nós estamos em desobediência, até aquilo que parece que vai dar tudo certo começa a dar errado. E dá tudo errado. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai para Nínive e vai anunciar a minha palavra. Deus não disse não para Jonas. A gente estava falando aqui que às vezes a resposta é não, mas nesse caso nós estávamos dizendo era sim: vai para Nínive. E aí Jonas pega o navio e fala: eu? Para Nínive? Onde o povo mata os profetas? Não. E provavelmente já devia ter morrido um bocado para ter espalhado aquele boato, aquele rumor de que lá eles matavam os profetas. Então já devia ter ido alguns antes e realmente morreram. Para a cidade ter aquela flor. Ele fala: Senhor. E pega o navio e vai para Tarsis, que era na direção oposta. E parece que ele estava indo para a tranquilidade. Dentro do navio, no porão, dormindo, com as pernas para o ar, mar calmo, tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Até que vem a tempestade. E aquele barco só não afundou, porque quando ele foi descoberto, ele já entendeu e falou assim: a culpa é minha, me lança no mar que vai embora. De novo, quem é o Ló que você precisa deixar embora da sua vida? Porque aqueles homens, eles não serviam a Deus.
Cada um clamava ao seu Deus dentro do navio. Mas não é porque eles não clamavam a Deus, não serviam a Deus, que o barco ia ser destruído. Eles iam fazer talvez uma viagem tranquila, em segurança, iam chegar ali no seu destino. Eles tinham talvez já ido várias vezes e feito aquele trajeto. Só que por causa de Jonas, dentro daquele barco, eles perderam praticamente toda a mercadoria, porque o texto vai dizer que eles começam a jogar tudo para fora do barco, para ver se salva, para ver se não afunda, se não naufraga. E talvez por causa desse Ló ou desse Jonas, tem muita coisa que está sendo impedida na minha e na sua vida. Tem coisa que Deus não está conseguindo agir, porque não tem espaço, porque o Ló e o Jonas não saem de perto. Era para ser uma viagem tranquila, mas por causa de Jonas se transformou quase numa catástrofe. Só que a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, eu vou ler rápido, mas diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vaidade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A gente vem falando aqui que fé é a prova daquilo que a gente não vê e a certeza daquilo que a gente espera. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se eu estou vendo, já chegou. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O povo foi falar com Jeremias e não falou qual era a proposta de pedir a oração. Mas Deus sabia a intenção do coração. E essa intenção ela foi revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus. Isso não quer dizer que nós não podemos passar por tudo isso. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por necessidade. Isso não quer dizer que nós não vamos ser perseguidos. Isso não quer dizer que nós não vamos estar sob perigo, que nós não vamos estar andando no vale da sombra da morte. A promessa de Deus nunca foi que nós não teríamos esses eventos na nossa vida. A promessa de Deus foi: quando ocorrerem esses eventos, eu vou estar lá com você. A promessa de Deus foi que nós não estaríamos sozinhos nesses eventos. Só que quando vem a ordem para que a gente faça algo que foge do nosso entendimento, a gente começa a questionar e fica: não, mas agora Deus vai me deixar, agora eu vou ficar sozinho, não, agora não vai dar certo. Parece que a gente esquece tudo aquilo que Deus fez por nós. A gente parece o povo de Israel que estava lá no Egito, orando, clamando. Deus diz para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo, vai lá libertar. E vê sinal, e vê 10 pragas vindo, e não tinha nada, e Deus fala: não, pode traçar em todo mundo com ouro, com riqueza, manda os egípcios dar bens para eles, porque não vai sair ninguém de mão vazia. Inúmeros sinais, e vão caminhando. Chega na frente do mar, meu Deus, socorre agora, o mar não tem para onde ir, a gente vai morrer. Moisés, por que você tirou a gente de lá? A gente vai morrer, era melhor ter ficado lá, pelo menos lá a gente não ia morrer. Cadê a fé daquele povo que tinha acabado de ver um monte de sinal e maravilha? A gente precisa obedecer. E obedecer, irmãos, é a última coisa que eu vou dizer. Não tem nada a ver com sentir. A gente acha às vezes que ser cristão tem a ver com sentimento. Mas fé não tem nada a ver com sentir. Porque às vezes você está crendo, mas você está sentindo um medo danado. Às vezes você está sentindo que não é, mas Deus falou, então é. Não tem a ver com o que eu e você está sentindo, porque se a gente sentir, às vezes a gente não sente vontade de vir para a igreja, mas a gente vem. A gente às vezes não sente vontade de ler a Bíblia, mas a gente lê. Falar que todo dia a gente tem vontade de orar, tem não. Mas isso não quer dizer que a gente fica sem orar e sem falar com Deus. Então não tem a ver com sentir, tem a ver com nós nos disciplinarmos, com nós fazermos e prestarmos a Deus o nosso culto racional, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso entendimento. Glória a Deus. E nem sempre é lógico o que Deus nos pede, mas a gente precisa confiar, sem olhar para o que a gente está sentindo, porque se a gente for olhar para o que está sentindo, a gente fica pelo caminho. A gente precisa buscar sentir aquilo que a nossa fé nos manda fazer, aquilo que o Espírito nos manda fazer. Mas se não tiver sentido, se baseia na fé, se baseia na palavra de Deus. Vai com base na palavra, não com base no sentimento. Com base na palavra, não com base no que eu acho ou o que você acha. Porque se é com base na palavra, através da fé, é o Senhor que vai se responsabilizar pelo resultado. Aleluia. Nós só precisamos agir. Glória ao nosso Deus. Irmãos, eu não vou me delongar e eu vou cumprir o horário. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês. Continue falando comigo também. E as palmas lá do Senhor Jesus.